Olá, Leonardo. Deixa eu ver por que que não tá dando para você entrar. Olha se você consegue aceitar meu convite, Leonardo, por favor. Acredito Olá. que sua câmera não esteja frontal, porque ela está embaçada aí pra gente. Ah, ela Ela tá está mirando o invertida mesmo. computador. É. Como que eu inverto a câmera? Você sabe me falar? Tem uma setinha de vai e volta no seu celular aí, na tela mesmo. Aparece para mim um ponto de interrogação, mensagem e um. Não, enfim. Tem assim, Enfim, se eu não tem consigo. o desenho do microfone, um da Ah, câmera e sim. uma setinha. Clica nela, por favor. Agora sim. Isso. Boa noite, Murilo. Prazer. Boa Tudo noite, bem? prazer é todo nosso. Tudo bem Boa com você? noite. Tudo jóia com vocês? Tudo bom. Então, antes de tudo, a gente queria te agradecer por aceitar o convite de estar aqui conosco, de para falar um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a doutrina espírita e sobre o consolo que os espíritos nos trazem através de sua mensagem, principalmente esse nosso amigo espiritual Emmanuel, que deixa para a gente tantas formas de aprendizado. E Sim, com aí, certeza. antes de nós iniciarmos, nós passarmos a palavra para você, você se apresentar e dar sequência, né, ao estudo, a gente queria propor, então, uma prece e elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a esse bondoso amigo de todas as horas, e agradecer pela semana, pelo nosso dia, agradecer porque o seu amor se faz presente a todo tempo e porque a sua graça se manifesta em todas as circunstâncias. Te agradecemos, Jesus, pela possibilidade de mais uma vez falarmos do seu Evangelho, clareá-lo pelo ensinamento dos Espíritos e nos ajudando ao progresso de nossos espíritos todos os dias. Hoje, de uma forma especial, entregamos o nosso irmão expositor da noite, junto ao seu mentor espiritual, para que possam estar preparados para dizer aquilo que os nossos corações anseiam, nos ajudar a trilhar caminhos mais seguros ao progresso de nossas almas. Tome conte de nossa reunião, Mestre Jesus, de cada um de nós e daqueles que futuramente também participarão pela internet do estudo agora proferido. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Fica com a seja. palavra, meu irmão. Que assim seja. Muitíssimo obrigado, meu irmão Murilo. É um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente, por enquanto, né? Não tem nada que agradecer, a gente é que agradece a oportunidade de trabalho, a oportunidade de servir, né? Eu que agradeço a você, ao amigo Robson, que intermediou, né, a nossa oportunidade hoje de trabalho. Bem, para aqueles que nos ouvem, né? Sou estudioso da doutrina há muitos anos, há talvez 5, 6 anos, mais ou menos. Estou iniciando como tarefeiro, expositor, né?
pertenço a um grupo aqui, como membro tarefeiro, aqui na cidade de Mateus Leme, um grupo que começou de maneira familiar e, por causa da pandemia, o nosso grupo, as reuniões são todas online ainda. E com a graça da espiritualidade, o grupo tem crescido muito, né? Um dos membros é o nosso amigo Robson, enfim, é muita graça para todos nós. E eu agradeço a oportunidade de poder hoje trazer alguma reflexão para todos nós que aqui estamos. E agradeço a todos que estão nos ouvindo agora, que de algum modo nós possamos ser instrumento da espiritualidade para trazer uma boa reflexão para todos nós. Podemos seguir, então? Então, o tema da noite, gente, ele vai no livro Bênção de Paz. Já foi alvo de nossos estudos. E hoje a gente vai falar sobre a autoentrevista. Então, agora vocês param de me escutar e fiquem com toda a atenção ao nosso irmão Leonardo. Até no final. Gente, uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Muito grato pelo convite. O tema da nossa reflexão de hoje, como o Murilo já antecipou, né, da obra do Emmanuel Chico, do livro... Repete o livro, amigo Murilo, por favor. Eu estou só Bênção de Paz. Isso, Bênção de Paz, item 39. Eu estou só com a lição aberta aqui no meu computador. Autoentrevista. Bem, a proposta da nossa reflexão hoje é começarmos pelo início, né? Pelo título Autoentrevista. O prefixo auto, né, no português, ele vai sempre significar em si mesmo. Então, já pelo título, Emmanuel nos traz uma fórmula prática, vamos dizer assim, de alcançarmos aquilo que nós mais precisamos, né, aqui na nossa escola terrestre, o autoconhecimento. O autoconhecimento, o automelhoramento, o caminhar na evolução. Eu peço licença para iniciarmos a leitura, já citando um versículo bíblico. Emmanuel traz para nós muitos ensinamentos. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Lucas 17:20. Já nesse versículo é possível extrairmos ensinamentos grandiosos, né, de um espírito como o Emmanuel, né? Não por acaso, com certeza, ele cita exatamente esse versículo bíblico. E eu destacaria nesse versículo o não vem o reino de Deus com visível aparência. A espiritualidade vem nos ensinar, eu particularmente sempre proponho uma reflexão quanto a esse tema, o reino de Deus. O primeiro ponto para entendermos é o que é efetivamente, né, o reino de Deus. Isso porque pode parecer, talvez para aqueles que estejam na doutrina já há muito tempo, talvez para aqueles que já caminham e já estudam e têm uma base teórica longa, esse o que é efetivamente o reino, essa boa nova, ele parece ser um detalhe não tão importante, mas eu me incluo nesse grupo que muitos de nós somos ainda noviços, né? Estamos ainda iniciando na doutrina. E como muitos somos egressos, né? Tivemos uma educação majoritariamente católica, protestante ou cristã tradicional. E ali a gente percebe uma certa diferença, né, do reino de Deus, porque talvez nós fomos ensinados de que com o retorno do Mestre, o retorno do Messias, esse reino de Deus seria trazido até nós. Ou esse céu, né, esse reino da Boa Nova, ele seria um lugar, né, circunscrito, seria irmos para o céu, vamos dizer assim, seria para nós espíritas irmos lá para nosso lar quando desencarnarmos, talvez muitos de nós imaginemos que seria esse um reino de Deus ou o reino de Deus. Mas a doutrina nos ensina muito bem, e o Emmanuel é mestre nisso,
de que esse reino, ele é interno, ele é um estado de consciência, é um estado de conquista de cada indivíduo, é uma construção. E talvez por isso, talvez não justamente por isso, Jesus nos ensina, esse reino, ele não vem com aparência visível, porque ele vem nos ensinar aqui a importância dessa construção interna, para aquilo, né, que nós na doutrina chamamos da reforma íntima. Esse reino, ele é e será necessariamente construído a partir do interno, a partir do meu eu, do meu verdadeiro ser. E justamente para isso que serve essa autoentrevista, esse aparelho, né, esse instrumento prático que Emmanuel traz para a gente. E é impossível não lembrarmos de um grande ensinamento de O Livro dos Espíritos, não me lembrarei agora da questão, mas Kardec pergunta à espiritualidade, né? Qual que seria o meio mais prático e mais eficaz de evoluirmos enquanto espíritos, de conquistarmos esse reino de Deus dentro de cada um de nós, trazendo para o nosso contexto. E a espiritualidade de luz, na pessoa de Santo Agostinho, ele nos responde trazendo um clássico que provavelmente todos nós conhecemos, o famoso conhece-te a ti mesmo. Então, compreendemos, com base nesse ensinamento, né, com essa resposta que parece tão singela, tão simples, mas que na prática é bastante complicada, todos nós sabemos, o conhece-te a ti mesmo. A importância de olharmos para dentro, né, de trazermos esse olhar e compreendermos o que cada um de nós está fazendo aqui, o que já conquistamos, o que ainda temos a conquistar. Então, peço licença mais uma vez a vocês para continuarmos na leitura, como que Emmanuel, de uma maneira muito didática até, né, ele vem nos trazer esse exemplo, esse instrumento de autoconhecimento. Ele começa da seguinte forma: vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. E esse autodescobrimento, talvez o mais trabalhoso, né? As nossas tendências mais íntimas que tantas vezes nós deixamos de olhar, deixamos passar despercebido, né? E o bonito de tudo isso é que as nossas tendências mais íntimas, Emmanuel vem descrevendo aqui ao longo do texto, ela envolve dois pontos principais. Para lembrarmos, né, da Joana de Ângeles, né, nas psicografias do Divaldo, que, com base em Jung, nos traz conceitos muito interessantes da psicologia moderna, do conceito de luz e sombra. Ele vem nos ensinar que todos nós temos, dentro de cada um de nós, luz e sombra. Luz, né, do divino, aquele divino que já se iluminou em cada um de nós, as nossas conquistas graduais na escala evolutiva, né, de espírito eterno e caminhando à luz da caridade, à luz do amor, à luz da paciência, da benevolência, da indulgência. Mas nós trazemos também ainda, né, e talvez vamos carregar por muito tempo, se não jogarmos luz nessas sombras, se não olharmos para elas, trazemos ainda a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, enfim, tudo aquilo que ainda é necessário mudarmos em cada um de nós, mudarmos no nosso interior e na nossa vida prática, né? E através desse olhar é que Emmanuel nos convida a trabalhar cada ponto em cada um de nós. Como que eu posso, no meu dia a dia, na convivência com o outro, na convivência com a minha família, como que eu consigo jogar luz naqueles pontos ainda escuros, né, da minha personalidade? Quais são ainda
as minhas tendências mais íntimas? Será que eu não tenho ainda uma tendência a um orgulho excessivo, a um apego excessivo, um apego material especialmente? Quantos de nós esquecemos, muitas vezes, né, de cuidar desse nosso lado espiritual, de cuidar da verdadeira vida, da vida primordial? Na semana passada, há uns 15 dias mais ou menos, tive a oportunidade de refletir com os amigos do grupo, aqui em Mateus Leme, sobre o mundo primordial. E o mundo primordial é o mundo espiritual. Ou seja, a gente tem que ter essa ideia, essa convicção muito forte de que aqui é apenas uma passagem, é uma escola, é temporário. Nós não nenhum de nós somos daqui, né? Vamos dizer assim, somos todos, me permitam brincar, somos todos extraterrestres. Viemos todos da luz das estrelas e queremos um dia para lá retornar. E Emmanuel segue, né, buscando trazer para nós um meio de identificar verdadeiramente a nossa essência. Ele diz: quem somos verdadeiramente? Para lá da genética humana e das documentações cartorárias do mundo, na condição real de filhos de Deus, em provisório serviço no campo da evolução terrestre. Ou seja, quem somos efetivamente? Quem um outro é, né? Porque a gente percebe, para que eu consiga me identificar, esse processo de autoidentificação, ele passa primeiro por mim, mas necessariamente ele passa pelo outro, pelo alter, né? Pelo meu irmão que está comigo. Às vezes, olhando para o meu irmão, eu me vejo, e olhando para mim, eu vejo o meu irmão. É essa a essência. Mas eu sempre costumo dizer, nas nossas reflexões, que, em essência, lembrando o que o Cristo nos ensina, somos todos, vós sois deuses, né? Ele nos ensina, ou seja, em essência, nós somos todos uma centelha divina, uma sementezinha que precisa ser cultivada, precisa ser cuidada, regada. Mas essa essência, essa centelha, ela está ainda ofuscada, né, por aquilo que ainda caracteriza temporariamente a nossa personalidade, como nos diz o Emmanuel no próprio texto. É sempre interessante nós olharmos para nós mesmos. Eu costumo dizer, Murilo, que eu não sou o Leonardo, nem você é o Murilo. Nós estamos temporariamente, né, envergando essa personalidade, essa persona, essa máscara. Eu estou atualmente estagiando como Leonardo, você está atualmente estagiando como Murilo. Mas já passamos por diversos estágios para, através desses estágios todos, descobrirmos a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro ser. Aquilo que a Joana de Ângeles vem nos ensinar através do Jung, que ele chama de self, a nossa essência, o nosso eu integral, essa construção, né, em que nós conseguimos, descobrindo esse ser, essa essência, nos conectarmos com o todo, com o Criador. Isso é algo que, lamentavelmente ou não, para a maioria de nós, ainda demorará bastante. Como eu via ontem com uma palestrante, não vou me lembrar o nome, mas me preparando para o nosso estudo de hoje, o nosso eu crístico. Isso é outro conceito muito interessante do Emmanuel. Ele vem nos dizer, nos seus estudos, que Cristo, ele não é uma personalidade para ser adorada, ele é um estado de consciência para ser alcançado. Então, esse ensino muito importante, esse conceito de que eu posso, que você pode, que todos nós podemos, com o tempo, com muito trabalho, com muita dedicação, construir dentro de cada um de nós o eu crístico, alcançar aquilo que nossos irmãos budistas chamam de a iluminação, alcançar o nosso verdadeiro ser. E isso se liga necessariamente com o próximo tópico da nossa leitura, que é a primeira reflexão prática que o Emmanuel propõe. Dentro do nosso estágio provisório da evolução terrestre, Emmanuel nos coloca:
para que objetivo nos dirigimos. E hoje, né, nesse quadro da pandemia, né, ou pouco a pouco pós-pandemia, em que nós vemos e vivemos tantas transformações, talvez isso seja ainda mais importante. Para onde que eu estou caminhando? Né? Que objetivo eu estou buscando ou que sentido eu busco na minha vida? Para que eu me levanto todos os dias? A minha terapeuta, acho que ela até está aí ouvindo a gente, ela gosta de brincar comigo. Para quê? Para que você se levanta da cama todos os dias? Para que você estuda? Para que você trabalha? Então, talvez muitos, ou a maioria de nós, estejamos ainda perdidos nessa busca de um objetivo, nessa busca de um sentido para as nossas vidas. E é muito lindo porque nesse ponto, através do Emmanuel e de outros benfeitores espirituais, vem nos socorrer aqui também. Mais uma vez, eu lembro dos ensinamentos da Joana, através do Divaldo. Ela cita um psicoterapeuta, né, um psicanalista, salvo engano, suíço, Viktor Frankl, um dos pais de uma psicologia, salvo engano, chamada logoterapia. E a logoterapia, ela traz esse conceito de uma busca de sentido da vida, do porquê que eu vivo. E para quem não conhece a história do Viktor Frankl, é tão bonita. Ele foi um judeu que foi preso nos campos de concentração, né, e sobreviveu. E através da sua obra teórica, psicológica e literária, ele vem contar a história de como foi ter vivido ali nos campos de concentração e ter sobrevivido. E ele ensina que justamente ali ele encontrou um objetivo, ou ele encontrou um sentido para a vida. E aí ele vem teorizar e trazer isso na sua psicologia. É muito interessante. E ele fala que o sentido da vida ele será necessariamente espiritual ou espiritualista. E aqui num sentido mais amplo, né? Não estou dizendo um sentido espírita. Claro, a nossa doutrina é um dos muitos meios para se buscar esse sentido. Mas ele vem nos ensinar como que o sentido da nossa vida física no plano material, ele necessariamente passa por um sentido espiritualista, por um sentido não material, por um sentido de buscar esse sentido, essa conquista fora da matéria, extra materialmente falando, né? Enfim, recomendo aí que quem tiver curiosidade de conhecer a história, um pouquinho da teoria dele, é muito interessante e nos dá muita força, muita base teórica para os nossos estudos espíritas como um todo e para a nossa vivência no dia a dia. Mas continuando, pontuando, Emmanuel vem nos trazer uma espécie de um meio de olharmos para a nossa balança interna, vamos dizer assim. Ele pontua, depois que compreendermos o nosso objetivo, que objetivo eu estou buscando, ele traz duas reflexões. O que fazemos do tempo e atualmente, se nos achamos hoje com menos débito e mais crédito do que ontem perante as leis eternas. O primeiro ponto é compreendermos essa dádiva que é o tempo, né? Esse tempo na vida física, né? O que eu faço do meu tempo? O que eu faço desde o momento em que me levanto da cama até aquele momento em que vou me recolher? Ou como gostavam de brincar os nossos professores na faculdade, o que você faz entre meia-noite e 6 da manhã, né? Então, a gente compreender que o tempo ele é precioso e que ele não volta mais, né? Que aquele tempo que passou, nós não podemos mais reaproveitá-lo. E isso é um conceito até interessante que talvez possa causar em muitos de nós, da doutrina espírita, estudiosos, eternos estudiosos, uma visão errônea do tempo. Porque talvez quando a gente percebe o princípio da reencarnação, muitos de nós pode pensar assim,
Eu tenho várias outras reencarnações para poder evoluir, eu tenho a eternidade para poder evoluir, então tá tudo bem, não tem problema eu desperdiçar, entre aspas, o meu tempo. Mas é muito interessante a gente pensar o seguinte: não só o tempo não nos pertence, mas tudo no universo, a não ser a nossa própria consciência, ela não nos pertence. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos traz a reflexão, especialmente dos bens materiais da nossa vida no plano físico, ele vem nos ensinar que nem mesmo o nosso corpo físico nos pertence efetivamente, porque tudo pertence ao Pai, tudo pertence ao Criador, né? Aquele que emana luz, amor, compreensão, caridade todo o tempo, tudo provém dele. Nós somos aquilo que a filosofia chama de seres contingenciais, ou, né? Nós só existimos, só nos percebemos por obra e criação de Deus, nosso Pai. Então, quando a gente compreende que nem mesmo o tempo nos pertence, a gente passa a ter um olhar de como aproveitá-lo melhor. E tem também um outro conceito interessante de um explanador, não exatamente espírita, ele trabalha com conscienciologia ou projeção astral. Ele nos ensina de uma forma até brincalhona, de que quando nós estamos aqui no corpo físico, nosso corpo físico é como se fosse o Rivotril do espírito. A gente perde mais ou menos 80, 85% da nossa consciência espiritual. É engraçado a gente ver isso mesmo, muito nas obras do Chico do André Luiz. Um tempo atrás, eu relia, depois de algum tempo, Os Mensageiros, que eles trabalham especificamente com a questão da mediunidade. E ali a gente vê diversos relatos de irmãos nossos, né, que vindo para o plano terrestre para trabalharem com a mediunidade, para ser instrumento mediúnico, por alguma razão não conseguem trabalhar, ou deixam de trabalhar mesmo por preguiça, enfim, por ignorância, por N razões, e quando retornam ao plano espiritual, ou seja, quando a gente volta para a verdadeira vida e percebe, é ali que nós vamos perceber o quanto de tempo nós perdemos, a oportunidade que nós perdemos de trabalhar, de evoluir, né? É aqui a importância do tempo. Então, que não seja conosco, não seja necessário nós perdermos o corpo físico para despertar essa consciência, para perceber que o nosso objetivo, primeiro aqui, é trabalhar e evoluir. Não seja necessário, né, o nosso desencarne para só quando chegarmos lá a gente ver que perdeu uma oportunidade de trabalho. Também, citando o Evangelho, naquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente reflete: aquele que muito tem, mais será dado, e aquele que não tem, mais lhe será tirado. A essência desse ensinamento, a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é especialmente oportunidade de trabalho e evolução. A gente vê o quanto que a espiritualidade o tempo todo nos convida, nos dá a oportunidade de trabalhar e de servir. Mas se a gente não escuta esse chamado, nós perdemos essa oportunidade. E é o perder a oportunidade de trabalhar que faz com que nos seja tirado, né? E ali a espiritualidade diz de uma maneira muito bonita: não é Deus que tira a nossa oportunidade, né? Não é porque não é a espiritualidade de luz, não é o meu mentor amigo, o meu, né, o mentor, os mentores da casa, que muito gentilmente me recebe, que tira a oportunidade, que nos tira aquilo que não tivemos, mas nós mesmos tiramos quando negligenciamos a oportunidade de trabalho, quando negligenciamos a oportunidade de estudar, de aprofundar, né, no estudo da doutrina. E caminhando, né, na nossa reflexão de hoje, a compreensão de que nada acontece por acaso. Antes de entrar aqui, eu estava numa reunião mediúnica e o mentor do nosso grupo
dizia muito sabiamente: nada acontece sem a permissão de Deus. Então, olharmos para cada situação da nossa vida e percebermos que benefício, que aprendizado, que lição eu posso tirar desse momento, dessa provação, dessa lição que hoje se apresenta para mim. E assim, o Emmanuel nos diz, né, entre uma listinha que ele coloca de prática, né, de autoconhecimento, que fazemos do tempo. Hoje eu tenho mais crédito ou mais débito com as nossas leis eternas, e se eu recolho em cada dificuldade e provação um real benefício, ou seja, nós necessitamos aprender a olhar para o nosso dia a dia, especialmente para aquelas provas mais difíceis para cada um de nós. A prova, por exemplo, da perda de um ente querido, né, de um familiar amado, às vezes a provação de uma doença grave na família ou em si mesmo. Aqueles de nós que muitas vezes convivemos em casa ou no hospital, né, com o nosso ente querido em uma situação terminal. Enfim, as nossas vicissitudes, né, do nosso dia a dia, que às vezes vêm aparentemente de surpresa e nos pega, né, e vem nos provar. Que lição eu posso retirar dessa provação? Voltando nos nossos exemplos, né, a aprovação da separação temporária do ente querido, ela vem nos ensinar a amar com desprendimento. Se hoje a vontade de Deus e a espiritualidade de luz não me permite, por exemplo, no meu caso, não tenho mais comigo há pouquíssimo tempo, até a minha querida mãezinha, né, desencarnou tem mais ou menos 3, 4 anos. E o que eu consigo aprender com isso? A amá-la com maior desprendimento, dedicação, né? Dedicação com maior desprendimento. O Divaldo tem uma frase muito linda. Em suas inúmeras palestras, ele nos diz: quem ama, libera. O nosso dever é amar e não sermos amados. Se eu amo, eu muito já conquistei. Se o outro não corresponde a esse amor, o problema não é comigo, mas com ele. Por quê? Talvez na caminhada evolutiva de cada um de nós, de cada um dos nossos irmãos, nós não aprendemos ainda a amar efetivamente. Ou nem mesmo o amor que é comum entre nós, aquele amor possessivo. Talvez nem isso ainda tenhamos aprendido. E, enfim, cada lance, né, da nossa vida diária, cada dificuldade, vem nos ensinar uma essência, né? Esse autoconhecimento, esse autoburilamento próprio, essa prática diária de olhar para si e perceber se eu já recolho, né, nas dificuldades e nas provações reais os benefícios, eu procuro me renovar, Emmanuel pontua mais uma vez constantemente, em espírito para fazer o melhor ao nosso alcance. Ou seja, eu procuro sempre buscar, sempre que possível, de minha, olhando talvez para cada conquista, para cada degrauzinho que eu consigo subir, né, na nossa escada evolutiva, eu consigo me renovar e ter consciência, vontade, força para seguir em frente, né, para alcançar o meu objetivo final, que parece, né, ou na verdade talvez esteja ainda muito distante, mas não é impossível. Um dia lá todos nós chegaremos. E ainda na nossa vida prática, Emmanuel vem nos convidar a refletir. O que eu produzo em favor do próximo, seja no trabalho remunerado ou na atividade gratuita das boas obras?
E aqui ele fala diretamente do trabalho. Quantas vezes, né, muitos de nós, no trabalho, não vemos um sentido no nosso trabalho. Às vezes trabalhamos, e é claro, eu já passei por isso também, o Murilo também provavelmente, trabalhamos simplesmente por trabalhar, porque precisa ser feito, é a tarefa que precisa ser concluída, enfim, mas não conseguimos ver a essência ou o que esse trabalho pode produzir de bom para o outro, o que esse trabalho pode produzir de bom na nossa sociedade tão necessitada. E uma vez, uma amiga muito querida, ela veio me dizer que olhar o sentido desse trabalho é olhar esse trabalho com amor, né? Mais uma vez, o amor é a nossa principal, o amor incondicional, como essa amiga querida gosta de dizer, é o nosso aprendizado aqui terreno. Então, se através do meu trabalho eu consigo, ou, né, da atividade gratuita, como disse Emmanuel, se através dessas situações eu consigo me amar mais, né? Eu consigo amar mais o outro, esse trabalho ele passa a ser prazeroso, ele passa a ser uma atividade que nos enche de harmonia, de amor, né, de caridade, enfim, de todas essas energias maravilhosas, né, que a espiritualidade de luz nos percebe. E o nosso tempo está caminhando para o final, né? Mas eu gostaria ainda de pontuar, como diz Emmanuel, nós já sabemos esquecer as ofensas alheias, tanto quanto desejamos que as nossas sejam esquecidas. O nosso entusiasmo é invariável na prática do bem. Enfim, são reflexões que ele traz para a gente muito profundas, muito importantes, que devemos ter em mente esse objetivo primeiro, né? Como descobrir a minha essência, como encontrar o meu verdadeiro eu, como encontrar, como diz algumas doutrinas espiritualistas, o meu eu superior, o meu eu crístico, mas sempre com essa consciência também de olhar para aquilo que ainda nos impede de ver essa consciência, de ver essa essência, essa centelha de luz e de amor, né? Compreender necessariamente que é uma rotina diária, um trabalho paulatino, de todos os dias caminharmos, né, para alcançar as nossas virtudes divinas. Eu encerro mais uma vez agradecendo ao convite, a todos que nos acolheram muito gentilmente, irmão Murilo, aos demais dirigentes da casa, que eu espero ainda ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, a todos que nos assistiram, o nosso muito obrigado. Devolvo para você, Murilo. Gratidão pelo tempo de nos ouvir. Leonardo, é tão interessante quando a gente se propõe ao estudo da doutrina, porque o grande objetivo é fomentar o nosso progresso. E você muitas vezes nos mostrou durante a sua fala que esse progresso tem um caminho, e esse caminho é o caminho do Cristo. Porém, não é possível mais segui-lo sem perguntarmos a nós mesmos como tem sido a condução da nossa encarnação. Então, essa autoentrevista se faz urgente no agora, no hoje, para que o amanhã não seja, mais uma vez, uma vida empurrada com a barriga, uma vida impensada, né? Que nós não vivamos de gambiarras espirituais, mas que a gente possa se organizar. Acredito que hoje seria um excelente dia para nós todos, antes de dormirmos, pegarmos o Livro dos Espíritos e lá na questão 919 e aprendermos com Santo Agostinho essa nossa revisão de consciência. Porque ele nos dá um caminho também de autoentrevista, para que nós não percamos mais uma vez essa oportunidade bendita que é estar encarnado. A gente queria te agradecer muito. E como disse, é uma oportunidade de nos encontrarmos e conhecermos pelas redes sociais. Nos colocamos também à disposição
me coloco também na minha pessoa à disposição da sua casa, né, dos trabalhos, para que possamos contribuir uns com os outros. E se Deus quiser, teremos oportunidade também de nos conhecermos pessoalmente em breve. Espero que sim. Eu agradeço muitíssimo a você pelo convite, a todos que nos ouviram. Muito bem lembrada por você, a questão 919 de Santo Agostinho. Que fique, né, como uma reflexão final para todos nós, que nós, quando formos nos deitar hoje à noite, possamos fazer esse autoexame, pedir que, né, a espiritualidade de luz nos intua, nos esclareça e que consigamos, né, efetivamente, fazendo esse autoexame, nos conhecer profundamente. E nos conhecendo profundamente, nós consigamos, né, conhecendo em nós luz e sombra, que a gente consiga acolher a nossa sombra, trabalhar a nossa sombra para transformá-la em luz, né? Gratidão a você e a todos que nos ouviram. Antes de nós encerrarmos, queria deixar alguns recados da nossa casa. Lembrarmos que todas as terças-feiras, às 20 horas pelo Instagram, nós estamos tendo as nossas lives com convidados de todo o Brasil, falando para a gente um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Na semana que vem, nós vamos ter a nossa irmã Noêmia Teixeira, trazendo para nós o estudo do capítulo 4, da primeira parte do livro Céu e Inferno, intitulado O Inferno, onde Kardec vai tentar nos inserir na nossa observância da vida do espírito, logo após o seu desencarne, tentando desmistificar para a gente aquela visão do inferno que a gente trazia arraigada de outras culturas religiosas e permeando ela com a justiça, com o amor e com a lucidez que a doutrina nos propõe. Nós temos de segunda a sexta-feira, entre 6 e 6:30 da manhã, o estudo breve de O Livro dos Espíritos. Então, entre 6 e 6:30 da manhã, de segunda a sexta, cada dia uma questão. Nós colocamos o link nas nossas redes sociais e também no grupo informativo no WhatsApp. Esse grupo, somente nós, administradores, temos acesso a colocar as postagens e o objetivo é a divulgação das atividades da nossa casa. Então, aquelas pessoas que quiserem participar, é só pedir o link pelas redes sociais e nós direcionamos. No mais, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, e que tenhamos todos nós uma boa semana. Fiquemos em paz e até mais. Uma boa noite a todos, que a espiritualidade de luz acompanhe toda a nossa semana. Gratidão. Um abraço. Tchau. Outro, tchauzinho.